Inclusive, professor, recente eu vi uma frase sua que eu acredito que só poderia vir de um psicanalista, uma frase dessa, que as drogas não destroem a família, o que destrói a família é a própria família. Sim, sim. Não, eu acho surreal esse discurso, porque parece assim que a família é um ápice de normalidade, de tranquilidade, um lugar natural, idílico, entendeu? Aí de repente chega uma força exterior, né, do mal, né? Pá, as drogas, e terminam com aquele idílio, termina com aquela coisa linda, maravilhosa, sabe? Aquelas imagens que tem um córrego lá no fundo, aí tem um solzinho aqui, tem umas flores lá. Não, pelo amor de Deus, todo mundo tem família. Todo mundo sabe que a família é um núcleo de produção de neuroses. É um espaço contraditório. Você acredita que se eu tiver um problema de drogas na minha família, com um dos meus filhos, por exemplo, o errado fui eu ali como pai? Não você como pai, mas a estrutura como familiar, a estrutura da família, o tipo de obrigações que você coloca, o tipo de contradições que os seus filhos têm que viver, o horizonte triste de vida que se percebe, que não só da família, mas que a sociedade fornece. Você tem tanta gente indo para as drogas, talvez a primeira coisa interessante, você perguntar, mas que tipo de vida a sociedade está fornecendo às pessoas? Uma vida completamente precária, completamente insegura, uma vida, sabe, veja, você tem crise ecológica, você tem crise social, você olha para o futuro e você não vê nada claro hoje em dia. Você olha para o futuro e você fala, daqui a 30 anos, por exemplo, vai ter migração climática. Naquela região lá, Araguari, sabe, o interior de São Paulo, certo? Ela vai ter momentos onde pessoas com mais de 60 anos com problema respiratório não vão conseguir viver mais lá. Então você percebe? Você tem uma situação de degradação da vida, você tem uma situação de precarização do trabalho, né? A gente fala da juventude, hoje a juventude é acomodada, vive nas casas dos pais. Não, é que é muito mais difícil hoje você ter um emprego minimamente decente com 20 e poucos anos do que há 30 anos atrás. Mas aí será que a gente não teria que mudar essa frase? Drogas não destroem a família, a sociedade destrói a família. Sim, mas assim... Mas as drogas potencializam, não? Não, nem a questão... Deixa eu colocar... É bom você ter levar nessa questão, porque isso pode dar uma série de confusões. Eu diria mais ou menos o seguinte, para deixar mais claro a coisa. Bem, nossos núcleos de interação social são cheios de contradições. São núcleos de amor e são núcleos de violência. A família é um exemplo muito clássico nesse sentido. É um núcleo de amor, claro, de acolhimento, e também um núcleo de violência e de destruição. E é importante entender isso, não para ter raiva da família, mas para saber lidar melhor com essas contradições. Certo? Só que o que acontece, ao invés da gente pensar as limitações desses nossos núcleos, das nossas instituições, do que é uma vida na família, do que é um trabalho numa empresa, do que é a nossa relação com o Estado, a gente elege alvos que falam, não, que desestabilizam a coisa. Parece que se tirar as drogas tudo fica bom. É claro que não vai acontecer isso, é claro que não vai. Por uma série de razões. Primeiro porque, bem, a drogadição, ela aparece, entre outras coisas, exatamente pelo fato de que você não sabe mais como lidar com as contradições nos seios dos quais você está. Né? Então a droga é uma válvula de escape. Segundo, nunca existiu sociedade sem drogas. Nunca vai existir. Não tem nenhum caso na história que você tenha uma sociedade sem drogas. Então é toda uma questão, mas por que então toda essa problematização em cima de um processo que agora, vamos colocar as coisas no centro, é natural, faz parte das sociedades. As sociedades produzem normas, produzem leis, produzem sofrimento, produzem drogas, né? E elas sempre vão funcionar assim. E mais, se você é uma pessoa que, bem, você tem sua vida, você tem sua autonomia, você tem suas decisões, então afinal de contas é você que decide sobre o que você vai usar, o que você não vai deixar de usar. Mas e quando as drogas elas se tornam um problema de saúde pública? Você fala essas pessoas que entram num processo de drogadição dentro não sei, eu penso, por exemplo, igual na sociedade americana, que o americano tá drogado ali, a sociedade inteira danificada por conta de uso de drogas. A sociedade inteira está danificada por causa do capitalismo. Então, mas eu vou além do cabeleira. A adicção não é uma doença? Então, das pessoas que usam drogas, quantas são adictas? Vamos colocar o recreativo então, que não vamos pensar assim, o chamado uso recreativo de drogas. Bem, é 90%. Nosso problema é 10%. O adicto é um número... é enorme, porque assim, a gente não tem ideia do tamanho do uso. Pessoas que vão para o trabalho precisam usar drogas.
O sujeito que dirige caminhão, ele precisa estar drogado, porque senão ele não consegue entregar a sua carga. O cara que trabalha no hospital droga, porque ele precisa ficar 20 horas trabalhando, né? O sujeito que está lá que trabalha no mercado financeiro, droga para conseguir aguentar o processo de pressão que existe, sabe, no seu cotidiano. Então, vamos colocar todo mundo que usa mesmo? E vamos ver, afinal de contas, desse todo mundo, onde é que está o problema? Se o problema está nesses 10%, então você pega todo o dinheiro que você usa para as políticas de combate ao tráfico, joga tudo nesse pessoal, faz uma política boa de integração, de acolhimento, de saúde, sabe? Pega o pessoal que está na Cracolândia, em vez de você botar eles saírem correndo de um lado para outro, faz um trabalho real, que procura realmente resolver aquela situação, usa o dinheiro da prefeitura para isso, aí você vai ver resultado. É porque o que acontece que a gente, e aí sim é o estigma, né? É que todo mundo que tem um problema com drogas em casa sofre muito, porque a mãe não quer ver o filho ali. Porque o que acontece na vida real é que é o seguinte, geralmente é o cara que a gente vê drogado na rua aí, não é o usuário geral, porque o recreativo, o cara tem a grana, ele vai lá, banca e se diverte. Mas o cara que não tem e que entra no vício é o cara que vai roubar, é o cara que depois vai ser baleado pelo policial porque estava roubando. Sim. Você entende? E aí você vê um trauma realmente dentro das famílias, entendendo a posição da família nessa relação, muito traumático para todos os lados. Para o moleque que está lá e não consegue se controlar, para a mãe que está vendo que o moleque está se ferrando ali e sabe o final dele, o que vai ser o final de um moleque desses cai. E aí, cara, generalizar, tipo assim, e eu tenho medo de falar, porque quando a gente fala sobre liberação de drogas, a gente lembra desse sofrimento, mas não vê o efeito total, né? Que é tipo assim, a política correta, os números reais. E é interessante a gente falar sobre liberação de droga de uma forma, né, com estudo, com inteligência. Né? Não, você tem toda a razão de levantar essa questão. Eu diria o seguinte, a melhor maneira de tratar desse problema não é a maneira como nós estamos tratando. O problema existe, você tem toda a razão. Você tem pessoas que têm estrutura de drogadição. Né? E essas pessoas, elas dentro de situações de pressão, elas têm esse tipo de reação, que são reações autodestrutivas bastante profundas. Agora, a política pública para tratar disso está totalmente equivocada. Estou totalmente equivocado. A gente tem exemplos. Pega o exemplo uruguaio, que é o exemplo de liberação da maconha. Explodiu o uso da maconha? Virou um paraíso de maconheiros? Não. Você consegue, inclusive, saber melhor quem é que tem problema, onde que está, você consegue controlar melhor, você consegue ter uma ideia do ponto de vista da saúde pública muito mais precisa, como você vai intervir na saúde pública nesses casos, né? E é muito interessante esse exemplo que você pegou do filho que desestabiliza a família, porque se você pegar essa família, você vai descobrir, tem outros filhos, os outros filhos também usam. Certo? Normalmente é assim, tem um que usa mal, tem os outros que também usam, ou seja, tá lá, você percebe? Tá lá de uma maneira ou de outra. E ao invés de perceber, não, mas espera aí, esse filho tem algum tipo de fragilidade, ele precisa de um apoio, ele precisa de uma estrutura que seja capaz de acolhê-lo, sabe, que seja capaz de tratar dele, que seja gratuita, né, que não tem que pagar uma fortuna para poder internar uma pessoa que está numa situação como essa, precisa de uma reabilitação, certo? Que vai ter que, porque se ele se jogar no sistema público, o sistema público está sem estrutura, tá totalmente descapitalizado. Eu acho fantástico isso, o sujeito que fala que é contra as drogas, né, que luta contra as drogas, mas é o mesmo que vai votar para tirar dinheiro do CAPS AD, né? Quer dizer, que é o sistema público que o Brasil conseguiu construir, completamente sucateado, um sistema fantástico. Assim, o Brasil às vezes fazem coisas que ninguém acredita, né? Quer dizer, que é um sistema que se você tivesse de capitalização adequada, ele conseguia dar conta. Ele conseguia responder muito melhor, todos os problemas, muito melhor do que está acontecendo agora com todo esse dia. Assim, em vez de você gastar dinheiro com helicóptero, certo? Você gasta dinheiro com CAPS. Você gasta com o tratamento das pessoas. E não para tratar as pessoas como se elas fossem bandido em potencial.